Estamos recebendo aqui na bancada conosco para continuar esse bate-papo agora ao vivo, valendo, a médica ginecologista obstetra Ana Paula Mota. A gente deveria ter gravado esse assunto antes, já estava pronta a entrevista. O assunto até agora estava maravilhoso. Tava ótimo. Né? E agora vai ser melhor ainda. Vai ser melhor ainda. Isso porque na semana passada a atriz Cláudia Raia, aos 55 anos, anunciou que estava grávida. Que está grávida, e quebrou a internet, né? De pitacos, de palpites, e muito pouco se ouviu falar sobre a fala de especialistas sobre se essa gestação tardia, por exemplo, é possível para todo mundo, porque cria aí no imaginário das mulheres essa possibilidade. Doutora, bom dia, prazer tê-la aqui conosco. Bom dia, o prazer é meu. Obrigada pelo convite. E aí, doutora, todo mundo poderá engravidar aos 55 anos? Ficamos todos chocados com essa notícia, né? Enfim, eu recebo isso com assim, alguma ressalva, porque é muito improvável, mas muito improvável mesmo, que isso aconteça de uma maneira espontânea, né? Enfim, vou falar um pouquinho assim da fisiologia, então, de como isso funciona para a mulher, né? A ovogênese, que é o processo de formação dos óvulos, é um processo que só acontece uma vez. É diferente do homem que produz espermatozoide a vida inteira. Então, para a mulher, esse processo começa lá na vida fetal, enquanto embrião, né? E aí, e nunca mais acontece. Só acontece nesse momento. Então, para a gente ter uma ideia assim, de números, um embrião feminino deve ter em torno de 7 milhões de óvulos. Quando esse bebê nasce, essa menina nasce, tem 2 milhões de óvulos estocados lá nos ovários. Durante a puberdade, quando se inicia o período da menacme, né, que é entre a primeira menstruação, que é a menarca, até a menopausa, que é a última menstruação, a mulher começa esse processo com um estoque de em torno de 400 mil óvulos. Então, de 7 milhões já baixou para 300 ou 400 mil óvulos. Eles vão sofrendo um processo de atresia, eles vão regredindo, e de fato, assim, que a gente vai ter de ovulação são em torno de 10% disso vão ser viáveis para o processo de ovulação ao longo desses anos em que ela vai estar fértil. O índice de gravidez vai caindo assim vertiginosamente. Em torno de 40 anos, a chance de engravidar espontaneamente é 5% ao mês, enquanto que com 20 anos é 30% aproximadamente. Além disso, os óvulos diminuem em número e em qualidade. Né? Eles vão ficando literalmente velhos, né? Então, assim, a qualidade do óvulo também diminui significativamente. Por isso, a chance de perdas, né, de aborto espontâneo, que pode acontecer em qualquer idade, também aumenta. Aumenta muito aos 40 anos, aumenta muito aos 45 anos. E com 55 anos, é muito, muito, muito improvável. Então, uma gravidez espontânea, né? Claro que hoje em dia a gente tem recursos, tem fertilização, tem um processo de congelamento de óvulos, né? Então, se a mulher quer retardar a maternidade, então a gente às vezes faz um aconselhamento, uma avaliação de reserva ovariana. Isso seria uma chance, né? Ou mesmo ovodoação, hoje em dia se usa bastante isso, né? Eu quero engravidar, tenho 45 anos, não ovula mais, ou a qualidade do óvulo mesmo estimulando o ovário, é difícil. Então, aí a gente pode recorrer a esse processo de ovodoação. Ana, pegando claramente esse caso da Cláudia Raia, que tem 55 anos, tem uma condição financeira especial, né? Ela tá dentro de uma camada social bem diferente da massacrante maioria do povo brasileiro. Deve ter um aparato médico gigante ao redor dela para fazer com que essa gravidez dê certo. Como é que a gente avalia esse caso? Claro que de longe, mas a chance de dar certo essa gravidez. E ela deve ter esperado bastante para anunciar.
Que a gente via que ela Pois estava bem é, tranquila. eu não sei, assim, eu só ouvi falar muito superficialmente, assim, eu não sei o que ela informou, ela disse que foi espontâneo, né? A gente até trouxe, né, num Papos, ela conta que ela vinha fazendo uma reposição hormonal, algo assim, para tentar uma fertilização, mas aí que nesse processo, então, ela engravidou de forma natural. Mas Olha, ela chegou a relatar que já tinha, não sei se a palavra certa seria sintomas de menopausa. E por Pois isso, é. então, ela achou que não engravidaria. Olha, eu nunca digo nunca, né? Em medicina, assim, quase tem coisas raríssimas, né? Que quase nunca acontecem, mas a gente nunca diz nunca. Então, assim, eu não sei avaliar esse caso. Mas, assim, tu comentou a questão da financeira, né? Não é um processo tão impossível. Não precisa ser a pessoa mais rica do mundo e nem uma pessoa, né, como a Cláudia Raia, assim. Aqui em Lajeado mesmo, a gente tem um serviço de reprodução assistida na capital, outras cidades do Rio Grande do Sul, enfim. E isso, hoje em dia, evoluiu muito, assim, na medicina. Então, aqui no Bruno Bor tem um serviço muito diferenciado em que a gente pode recorrer à ovodoação, né? Pode estimular o ovário em qualquer idade, né? Uma mulher que está tentando engravidar ou descobre algum problema. Ou também existe isso que eu comentei de congelamento dos seus próprios óvulos. Eu não quero engravidar agora, mas eu tenho 30 anos. Eu quero engravidar com 40, ou talvez... Então, eu vou congelar meus óvulos para depois usar os meus óvulos mesmo, né? Agora, eu continuo dizendo, assim, é muito, muito improvável. Alguém, assim, quer engravidar, mas não quero agora. As pacientes perguntam isso na consulta. Até quando eu posso engravidar? E daí eu digo logo, sabe? Porque, assim, isso é um fator. Depois dos 35 anos, começa a ficar cada vez mais difícil. Então, assim, não dá para contar com isso, assim, retardar tanto a maternidade, se é uma vontade. E as pessoas me perguntam como fazer isso com alguma segurança e tal. Logo, né? Porque o processo de falência ovariana, ele, para a maioria das mulheres, acontece bem antes disso. Bem antes disso. Doutora, o fato da mulher que nos acompanha ao case da Cláudia Raia ter filhos não significa que depois dos 35 anos ela tem uma facilidade. O fato de já ter um. A maternidade ter iniciado antes. O fato de ter um já é bom, né? Mesmo quando alguém tem uma perda, assim, que é uma situação comum, aborto é uma situação muito comum. E eu sempre digo para as minhas pacientes, né? Ter engravidado é muito bom. Vocês são um casal fértil. Então, ter tido uma gravidez, especialmente uma gravidez que deu certo, conta a favor para uma próxima. Né? Agora, chegar nos 40 anos e nunca ter engravidado, diminui a chance, né? Porque a pessoa nunca testou isso, nunca, né? Então, ter tido uma gravidez é bom. Agora, continua sendo, é inevitável. Aquilo que eu falei, o processo de ovogênese só acontece uma vez na vida enquanto embrião. Depois não acontece nunca mais. E fazendo uma referência à pergunta do Moisés, né, que ele disse lá no início, a Cláudia Raia tem todo um aparato, né, à sua disposição. Pensando numa mulher que possa, então, depois ali dos 40 anos, engravidou de forma natural, embora mais difícil, é possível. Essa gestação, ela representa risco para a mãe e para o bebê? Ou não necessariamente? Um risco aumentado de alguma síndrome, algo do tipo? Sempre. Sempre tem risco. Não tem uma gravidez sem risco. Às vezes, assim, numa conversa com a paciente, então, né, doutora, a senhora garante, tá tudo bem, não vai acontecer nada. Não, eu não garanto nada. Independente da idade, Independente, estar grávida é um risco, tudo tem que dar certo. A gente tem estatísticas, mais idade, mais risco, óvulos mais comprometidos, mais chance de perdas fetais espontâneas, aborto, mais chances de alterações cromossômicas, síndromes genéticas, né? Mais chance de problemas metabólicos, hipertensão e diabetes, mas isso não quer dizer que não possa acontecer em outras idades. E tem situações gravíssimas, né? Gestação é uma caixinha de surpresas, então, mas só para citar por cima, assim, eclâmpsia, síndrome de HELP, fígado gorduroso da gestação. A gente tem um hospital que faz parte da regulação da Central de Leitos do Estado, a gente recebe esses casos aqui,
regulados, porque aqui tem UTI neonatal, então a gente tem esse suporte todo aqui, a gente entra na central. A gente vê isso aqui, morte materna, né? UTI neonatal nem se fala, assim, né? Muito prematuro. Então, assim, tem risco sempre. Jovens também. Mas, se tu for ver estatisticamente, o risco é maior para quando se tem mais idade. Para todas essas intercorrências que eu comentei. Ana, eu quero entrar num ponto que é muito complicado, eu penso também para a classe médica, para quem é médico. A mãe que tem ainda o sonho, a partir dos 45 ou até 50 anos, de ser mãe, de ter um bebê, ela chega lá no médico, o médico tem sempre aquela... A gente tem uma ideia, né, Aline, que o médico é aquele conselheiro infalível, né? É aquele cara que não falha, né? Tu chega lá, Ana, e aí, tu acha que eu posso ser mãe ainda? O que tu acha? Tamo junto. O que tu falaria para quem tem essa faixa aí de 45, 50 anos e chega lá para ti e pede? E aí? Eu quero ser mãe. Eu sempre digo, sim, há uma chance, né? E ela existe mesmo. É menos provável, mas, assim, sempre tem uma chance. Então, essas técnicas de fertilização, elas evoluíram muito. Se faz uma avaliação inicial, eu como uma ginecologista geral, né? Então, eu faço uma primeira avaliação, eu comento as chances, eu vejo se está tudo bem, a gente faz uma avaliação de reserva ovariana, então tem exames, um tipo especial de ecografia para fazer contagem de folículo, algumas dosagens hormonais, e aí a gente consegue dizer... né? Olha, a reserva ovariana está satisfatória, não está, tem chance, é pequena, mas tem, né? E aí, dependendo da situação, da vontade do casal, a gente pode encaminhar para uma fertilização, né? Para quem não está conseguindo, o ideal é partir para uma fertilização. Olha, nessa idade, dependendo da avaliação de reserva ovariana, eu já sugiro, né? Mas, claro, assim, 40 anos ainda é possível engravidar espontaneamente. Vamos dizer, 40 e poucos, 40, né? Teria casos, eu já tive paciente que engravidou a primeira vez com 40, depois com 41, depois com 44, sabe? Então, assim, é uma estatística, mas também acontece. Então, não dá para dizer nunca isso vai acontecer, mas é cada vez menos provável. É cada vez mais difícil, né? Cada um é diferente, então cada caso é um. Agora, 55 anos... É que a gente não está falando de 40, Nós 41, não estamos falando né? de 40 a 45, vamos dizer, Né? tá? Que aí né? Depois disso, não faz muito, eu vi uma paciente grávida, ela tinha 50 anos, eu acho, mas não dá certo. Inclusive, teve uma complicação maior, assim, enfim, teve um aborto espontâneo e é muito difícil isso ir adiante. O óvulo não tem qualidade. Então, a gente ouve a história da Cláudia Raia, ela conta o que ela quer e quem quiser acredite, né? Mas, assim, é difícil acreditar, é difícil. Essa fala que ela faz, doutora, de que já estava apresentando sintomas de menopausa e que engravidou, essa é uma condição raríssima? Porque vamos pensar na mulher que... Porque o que ela diz, né? Na entrevista, ela disse isso. Eu estava na menopausa, então eu estava tranquila, já com sintomas, estava tranquila de que não engravidaria naturalmente. E as mulheres podem ficar tranquilas ou isso pode acontecer? Ou é 1 em 1 milhão? Ah, é tipo 1 em 1 milhão. Ah, tá. As mulheres podem, na maioria das vezes, ficarem tranquilas. Eu sempre digo, provavelmente se engravidar nessa idade não deve dar certo. Vamos dizer 50 anos. Ainda está menstruando, porque a idade para acontecer a menopausa estimada é entre 45 e 55. Então, eu acho que tem que cuidar até para não passar depois por uma situação, um aborto e tal, que é o mais provável que vai acontecer nessa idade. Se engravidar, que já é bem pouco provável, né? Então, eu acho que, sim, métodos anticoncepcionais sempre são bem-vindos. Agora, claro, depois que passou um tempo, aí já tá sem menstruar, o ciclo irregular, tu faz uma dosagem da função ovariana e aí os hormônios estão compatíveis com uma situação de menopausa, bom, aí eu libero, né? Tipo, não menstrua há uns meses e tal, tem sintomas. Eu libero para não usar mais método anticoncepcional. Tá aqui, tá documentado, teu exame hormonal tá mostrando. Então, mas, como tu disse, é 1 em
100 milhões, eu acho, se é que isso aconteceu espontaneamente, né? Eu não sei até que ponto ela usou medicamentos em algum momento da vida dela e sempre tem novos indutores da ovulação surgindo, então eu não sei o que pode ter acontecido, né? Mas continua sendo muito, muito pouco provável. Muito, muito pouco provável mesmo. Então, assim, não é assim, alguém que deseja engravidar. Ah, Cláudia Raia engravidou depois dos 50 anos, 55 ainda, né? Vou deixar para depois. Não é uma boa ideia. Se a vontade de engravidar existe mesmo, a questão é ter certeza disso, né? Mas se existe essa vontade, é melhor não demorar. Ana, uma última pergunta. As mulheres aqui da região do Vale do Taquari, que são tuas pacientes, daí tu pode falar bem a partir delas, elas estão preferindo engravidar a partir de quantos anos? Qual é essa faixa etária? As que estão programando uma gravidez. Mas um pouco mais adiante do que eu acho que de costume. Hoje em dia a gente vive um tempo diferente, né? Em que as mulheres... antes mesmo a gente comentava aqui, né? As mulheres estão aqui para uma situação diferente do que eram uns anos atrás, quando elas estavam aqui para trabalhar, cuidar da casa, ter filhos. Então, que bom que hoje a gente, né, pode evoluir, tá? A gente aqui, então, acho que, né, a gente, né, Aline, a gente vive, eu me sinto, assim, muito privilegiada de viver onde eu vivo e poder trabalhar e fazer o que eu quero, né? E ter minha independência. Então, é isso, né? As mulheres querem trabalhar e ter a vida delas. Porque é difícil engravidar e abrir mão de toda uma situação profissional, socialmente ou fisicamente, né? Então, a gente vê que as mulheres querem, sim, postergar a gravidez. E quando elas querem, elas ficam, às vezes, num dilema. Como é que eu vou trabalhar e vou... ter um filho, né? Em algum momento da gravidez, isso vai assim, mudando, vai começando a abrir mão. E, claro, tem que abrir mão depois de trabalhar um tempo, né? Então, profissionalmente é complicado. Por outro lado, né, a gente vê em classes sociais, talvez menos privilegiadas, assim, nós temos muita gestante jovem, mas muita menina, que sim... Não tanto no privado, no consultório, assim, mas assim, eu atendo plantão obstétrico aqui no Bruno Born, né? Então, a gente recebe pacientes do SUS, né? Algumas de convênios, ou os médicos, enfim, vêm atender suas pacientes. Mas, assim, tem muita adolescente grávida. Tipo, meninas de 22, 23, tendo um terceiro filho. Nossa. Né? Algumas até por falta de informação, outras por opção, porque eu penso que quando engravida sai daquele meio em que ela vive, que talvez não seja bom, mas aí se insere num outro meio, numa outra família, né? Vou me garantir, vou sair de uma situação da minha casa que não é legal, mas aí vai se colocar num outro ambiente desafiador social. Que é a maternidade, né? E adolescente é muito comum. Assim, a gente não fica mais chocado, assim. Quer dizer, a gente sempre fica chocado com essas gestantes tão jovens, mas, assim, a gente se acostuma, porque é bastante comum. E aí a gente fala daquilo que frequente a nossa pauta aqui, né? Nossa bolha, porque a gente às vezes fica nessa bolha, achando que tá todo mundo com informação, tendo uma gestação planejada, né? Lá para quando tiver naquele momento de profissional, mas não é a realidade de todo mundo, né? A Ana Paula toca num ponto que é importante, né, Aline? A gente trouxe ela para abordar um tema que é extremamente raro, que é de uma gravidez de uma pessoa, de uma mulher acima dos 50 anos, mas tem um outro problema que é seríssimo, que são as jovens que têm muitos filhos. E isso que eu acho que, assim, nosso SUS aqui na nossa região, né? Eu acho que funciona muito bem. É um atendimento de qualidade, mas ainda assim é um desafio, né? Chegar com a informação e enfim, tem toda essa questão social que envolve a adolescência e é difícil. A gente ainda fica chocado, né? Acostuma, mas fica chocado. Muito bem, Moisés. Precisamos liberar a doutora, agradecer a participação, esclarecendo, né? E trazendo de novo, como eu disse lá no começo do nosso bate-papo, a fala de uma especialista, de uma profissional, para dizer até onde é possível e até onde a manchete só se torna atrativa, né?
Ana Paula, muito obrigado pela tua presença aqui na rádio. Eu e que a gente agradeço. fala mais à frente. Obrigada. Tá bom? Bom dia. Ana Paula Mota, médica, conversando com a gente nesta manhã de quinta-feira, 15 graus e 3 a temperatura. Coffee break, Aline Silva.